Então, pessoal, nós vamos confeccionar nosso provisório pela técnica da moldagem, correto? Isso implica em você ter o dente ainda com a sua anatomia preservada para você fazer o molde, né? Então, conforme eu falei, essa é uma situação em que você faria, por exemplo, o paciente foi ao seu consultório, você vai fazer o planejamento do tratamento do seu paciente, tá? Uma das primeiras etapas do planejamento qual é? Moldagem, confecção de modelos de estudo, montagem articulador semiajustável, correto? Enceramento de diagnóstico. Então você reconstrói a anatomia dos dentes de acordo com o que você planejou e a partir daí você utiliza aquele modelo de estudos com o planejamento feito para você confeccionar suas restaurações provisórias. Né? Ou o paciente chega ao teu consultório com uma restauração defeituosa, mas com a anatomia ainda preservada e que você tem a oportunidade de, antes de iniciar o seu preparo, fazer uma moldagem com a base pesada para confeccionar a tua restauração provisória. Todos compreenderam isso, né? Se o paciente chega numa situação de urgência, em que o dente fraturado, o dente aberto, você precisa resolver aquilo, você vai ter que resolver naquela mesma sessão através de uma outra técnica, onde você vai ter que reconstruir aquela restauração provisória, aquela anatomia, né, a partir dos seus conhecimentos de anatomia, utilizando o Broca. Tranquilo? Então a primeira etapa, né, vamos simular aqui essa situação. Nós vamos trabalhar com o dente 26, nós temos o dente 26 com preparo de coroa total. Então vamos imaginar que antes de realizar esse preparo, o dente ainda estava com a sua anatomia preservada e a gente vai fazer uma moldagem com base pesada. Tranquilo? Então aqui a gente vai manipular a base pesada. Eu vou usar apenas uma medida, é suficiente para a gente fazer a restauração provisória, tá? Quando nós fizemos a moldagem com base pesada, para moldagem de trabalho, o que nós tivemos que fazer? Um alívio, lembram? Tá, obviamente aqui a gente não quer alívio, a gente quer uma cópia da anatomia do dente, então não tem nenhum tipo de alívio, ok? Então nós pegamos aqui uma medida da base pesada e vamos colocar a nossa pastinha reagente. Estabiliza na ponta. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo? Todos vendo? Preste atenção para depois não ter dúvida. É super simples o procedimento. Eu vou fazer isso rapidinho. Então, manipulação da base pesada. Até a gente ter a cor homogênea, né? Tranquilo? Aqui está a nossa moldeira parcial. Vamos posicionar a base na nossa moldeirinha e vamos inserir em posição. Ok? E vamos aguardar a polimerização do material. E como é que a gente vai preparar essa restauração provisória, gente? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser selecionar a cor do dente do nosso paciente, né? Existem várias escalas de cor que são utilizadas em odontologia, né? As resinas acrílicas autopolimerizáveis, elas vêm numa escala de cor chamada escala Biotone e tem uma numeração referente a cada tonalidade, não é isso? Vocês devem ter uma escala de cor Biotone no consultório de vocês para vocês selecionarem a cor do dente do paciente e confeccionar o provisório da cor mais próxima possível, tá? O paciente vai ficar mais satisfeito, correto? Aqui nós vamos trabalhar, essa aqui é cor 69, tudo bem. Então nós vamos manipular
uma pequena quantidade de resina acrílica. Vamos aguardar a fase plástica e vamos confeccionar o nosso provisório utilizando a moldagem de silicone como um gabarito. Ó, já polimerizou, já posso remover. Tudo bem? Olha lá, tá a cópia do meu M-Arco e da anatomia do meu 26. Perfeito? Aí a gente reserva essa moldagem, né? Aí vamos fazer o preparo dentário, né? Tranquilo, aí fui e fiz o preparo dentário. Vou remover aqui. Sabia que isso ia acontecer. Sabia que isso ia acontecer. Vamos colocar o dente preparado. Tudo bem. Então vamos imaginar que o preparo de coroa total foi confeccionado e agora tem que fazer minha restauração provisória. Não é isso? Então como é que isso vai ser feito? Através desse molde, que é um gabarito da anatomia do meu dente. Eu vou inserir a resina acrílica aqui em fase plástica e vou reposicionar esse molde. Ele vai prensar a resina em posição e você vai ter a anatomia do teu dente já praticamente definida. Claro que vai sobrar, vai extravasar um pouco de material, né? O que eu preciso fazer nesse momento? Eu vou trabalhar com resina acrílica num dente de resina, obviamente. Esse dente precisa estar isolado, lubrificado, para que não ocorra adesão, tá? No dente do paciente, você também precisa fazer esse procedimento, caso contrário você pode ter problemas, né? É muito desagradável o provisório ficar aderido à estrutura dentária e você com dificuldade de remover. Então vamos trabalhar com um pouquinho de vaselina. Então a gente vai aplicar a vaselina no dente preparado e nos dentes vizinhos. Correto? E agora vamos manipular nossa resina acrílica. Uma pequena quantidade de resina, né? É o suficiente para a gente cobrir aquela área do nosso provisório. A gente já sabe qual é a proporção correta de pó e líquido, não é? Aqui a gente vai trabalhar nessas situações um pouco fora da técnica que nós aprendemos para manipulação da resina acrílica. Aqui a gente já sabe que a proporção é 3:1, né? 3 de pó para 1 de líquido. E o que o pó tem que ser adicionado ao líquido, tá? Como a gente trabalha uma pequena quantidade, a gente vai fazer o contrário, a gente vai colocar o pó e depois nós vamos saturar esse pó no líquido. É muito difícil a gente dosar o líquido numa quantidade muito pequena. Às vezes a gente acaba manipulando uma quantidade muito grande de resina. Então nós vamos saturando o pó com o líquido. O pó de silicone ele facilita que a gente vai deformando o silicone e vai ajudando o líquido a molhar o pó, tá? Até chegar o momento que você observa que todo o pó foi molhado. Vocês estão vendo? Todo o pó foi molhado pelo líquido. Quando você manipula, não aparecem regiões do pó sem a incorporação do líquido. Tranquilo? Então está bem próximo daquela proporção 3:1, não tem grande excesso de monômero. E agora nós vamos tampar e aguardar. Então vamos aguardar a fase plástica. Então vamos tampar aqui. Então vamos tampar para evitar a volatilização do nosso monômero, né? Senão
nossa resina vai ficar ressecada, porosa, e vamos aguardar a fase plástica. Chegando na fase plástica, nós vamos inserir a resina na região do 26 e vamos reposicionar a moldeira, tá? Opa, olha, já está descolando das paredes do pote Dappen, né? A gente já pode trabalhar com a resina. Vou fazer uma homogeneização aqui. A gente vai colocar essa resina na região do 26, tá? Não precisa colocar em excesso, se tiver muito material a gente remove, para não ter muito extravasamento. E agora nós vamos posicionar o molde sobre o M-arco onde está o preparo. Ó, posicionei, comprimi, ok? E vamos aguardar alguns segundos. Qual o risco nesse momento, gente? É a resina atingir a fase rígida e ficar travada nos espaços interproximais, que muitas vezes são retentivos. Tá? Então o ideal é que a gente aguarde a resina chegar na fase borrachoide e remova esse molde antes disso. Tá? A gente pode ir controlando o excesso da resina, tá? Lembrando que na boca a temperatura é mais alta e o processo de polimerização ele se acelera, tá ok? Então vamos remover. Aqui temos duas possibilidades: ou o provisório fica na posição conforme ficou aqui, ou ele sai do teu molde, caso o preparo esteja muito expulsivo. Tranquilo? Vocês podem reparar que a anatomia está bem preservada. Nesse momento você pode pedir para o paciente ocluir. Tá? Se tiver um pouquinho de excesso, tiver um pouquinho mais alto, você consegue corrigir com a oclusão do teu paciente, tá? E aqui a gente vai, ó, cuidadosamente, enquanto ainda está na fase borrachoide, nós vamos deslocar nosso provisório para termos certeza de que ele não vai ficar grudado na posição, né? Aqui ele entrou no espaço interproximal, desculpa, no sulco gengival. O que a gente pode fazer nesse momento, gente? Cuidadosamente, com o auxílio de uma tesourinha, remover os excessos grosseiros. A gente pode demorar para fazer isso? Hein? Não. Claro que não, né? Mesmo esquema da moldeira individual. A gente não cortou os excessos? Mas antes de atingir a fase rígida, porque a gente tem que recolocar esse provisório na posição. Porque se eu der uma apertadinha de mau jeito aqui, ó, eu deformo o meu provisório e ele não encaixa mais. Tá? Ele não adapta mais. Esse excesso aqui do sulco gengival também posso tirar. Excessozinho proximal. Ok? E aqui a gente reposiciona cuidadosamente. Olha só. Ok? Todo mundo vendo? Olha a anatomia, gente. Dá pra ver ali a anatomia do dente? Anatomia oclusal, como é que tá bacana? Não é bem mais fácil que esculpir isso aí na broca? Bem mais, né? O que a gente vai fazer aqui é só acabamento das margens, daqueles excessos que ficaram na região cervical.
Tá? A gente enxerga perfeitamente a posição dessas margens. Acabamento e polimento. No caso do nosso paciente, nós faríamos também o que? O ajuste da oclusão. Após a resina chegar na fase rígida, aqui eu já sei, ó, se não estiver com a oclusão correta, está muito próximo disso, porque eu chequei isso antes da resina chegar na fase rígida. Então eu pedi para o paciente ocluir, marcar ali a posição e vai te facilitar o teu acabamento final. Tá bom? Tudo bem? Já está quase na fase rígida. Chegando na fase rígida, como é que a gente vai dar o acabamento e polimento nesse material? Nós vamos remover os excessos com as fresas de tungstênio, de corte fino de preferência, né? Aquela de anel vermelho, que são poucos, os excessos são pequenos, não há necessidade de usar a fresa de corte mais grosseiro, a de anel azul. Então vamos trabalhar com a de anel vermelho, remover todos aqueles excessos de material e depois nós vamos dar polimento nessa resina, utilizando as borrachas de polimento, né? Existem borrachas próprias para polir resina acrílica. Aqui nós pedimos para você uma ponta de borracha que é para polimento cerâmico, mas que funciona bem, desde que vocês trabalhem com o micromotor, com uma rotação reduzida e utilizando uma pressão leve na mão. Vocês estão lembrados daqueles princípios de polimento e acabamento? Né? Como a gente controla o aquecimento, né? Dependendo do tipo de abrasivo, a gente consegue controlar o desgaste sem que ocorra dano à superfície, né? Com o quê? Com a rotação, a pressão da mão, movimentos intermitentes. Tá legal? Então nós vamos trabalhar com aquela ponta de borracha Hexacerapol, né? Nós pedimos a vermelha. A vermelha é a granulação intermediária, tem uma outra mais fina que é a cinza, que nós não pedimos. E a partir daí vocês vão trabalhar com as rodas de pano, os discos de feltro, com pasta de polimento, né? Nós pedimos uma pasta específica, que foi a VIP Bril, que é específica para resina acrílica. Quem não estiver com essa pasta pode utilizar uma pasta de polimento à base de alumínio ou de diamante, desde que trabalhe com uma rotação reduzida e pouca pressão para não queimar a resina. A resina acrílica, se a temperatura sobe um pouquinho mais, a superfície vai ficar pior do que está, em vez de vocês obterem o polimento. Tranquilo? Ó, o provisório já está na fase rígida e agora nós vamos trabalhar em todas as margens. Aqui a gente consegue enxergar com facilidade as margens do preparo, que são as regiões que a gente não deseja desgastar, né? E as rebarbinhas de resina, elas estão um pouquinho aquém. Tranquilo? Quando vocês forem dar esse acabamento, é importante preservar a região de ponto de contato proximal, né? A gente vai tirar esse excesso proximal, mas sem remover o ponto de contato. Tudo bem, pessoal? Vamos começar então?